o que é a oratória? A oratória ela não é 180 técnicas, ela é formada por 4 coisas, essencialmente. A oratória é sobre pertencimento, a oratória é sobre intencionalidade, a oratória é sobre autenticidade e ela é sobre versatilidade. Se você entende essas 4 coisas e pratica essas 4 coisas, você inconscientemente vai fazer o uso de técnicas que você às vezes nem conhece, nem sabe que são técnicas. Existe uma técnica que é de espelhamento. Então, lógico, tem um jeito certo de fazer, para não ficar escancarado, mas é, de certa forma, se parecer com o cliente. O cliente é mais acelerado, mais animado, poxa, você também aqui da advocacia, estamos em sintonia, estamos no mesmo ritmo, né? Agora, o cliente é mais calmo, mais tranquilo, com certeza, veio ao lugar certo, senhor cliente, você vai ser muito bem atendido. Então, ter essa percepção e adaptar a sua oratória conforme a situação, eu vejo como fundamental. E vai totalmente na contramão. Olha só como nós estamos indo mal nessa parte de tecnologia. Tem muitas vantagens, mas olha só, a gente falou da cultura de alta velocidade, que isso é ruim, e também essa falta de autenticidade. Existia uma rede social, Instagram, que era para fotos e vídeos, aí surgiu uma outra que prioriza vídeos curtos e tá dando certo, então tá perdendo essa autenticidade, tudo agora é vídeo curto, YouTube também com os shorts, todo mundo copiando todo mundo, né? E o advogado abre ali a internet e vê os advogados todos se parecendo, falando do mesmo jeito, do mesmo estilo, e fala, bom, eu vou ter que largar quem eu sou e vou tentar ser essa pessoa que eu não sou para conseguir ter o sucesso dela. E, na verdade, oratório, acredito que é muito importante essa questão da autenticidade, né? De se conhecer e, lógico, né? Não, sou assim, não mude nunca, né? sou perfeito. Não, ter o seu estilo, a sua forma de falar, se comunicar e, lógico, aplicar ali as devidas correções, ajustes, isso através de uma consultoria, um acompanhamento perfeitamente possível a pessoa ajustar, não sei, as pessoas que te procuram, existe um caso ali que em um encontro foi resolvido ou não, esses acompanhamentos precisam de mais tempo, você tem uma média, como que isso funciona na prática aí para a pessoa aprimorar a oratória? Claro, olha só, como a oratória é algo comportamental, comportamento a gente muda, e mudando o comportamento a gente muda a forma como a gente se comunica também. Essa questão da padronização da oratória desses profissionais todos, que falam de forma muito parecida em rede social, isso também é um eco do ensino jurídico, porque durante a graduação a gente tenta se adequar ao todo. O ensino jurídico, ele, ao meu ver, pelo menos, ele não respeita essas diferenças todas. Eu tenho, por exemplo, hoje na graduação, especialmente nessas turmas de primeiro ano, salas que são muito heterogêneas. Na minha época, eu sentia uma vontade da instituição, da coordenação do professor de nivelar todos ali. Eu já trabalho de forma diferente. Eu entendo que talvez aquela vivência diferente traga uma reflexão enriquecedora para o direito. Eu tento respeitar a vulnerabilidade do aluno. Um aluno chegou uma vez para mim e falou: professor, veja, eu sou um aluno ruim de nota. E eu falei para ele: não se meça por nota. Cada aluno tem a sua medida. Às vezes aquele aluno que tirou 7 numa prova, ele teve um desempenho muito melhor do que aquele que tirou 10, que poderia ter entregue muito mais. Então, essa coisa da gente querer acompanhar as novelinhas todas, isso também é um eco do ensino jurídico. E o profissional que entende que ele vai efetivamente se destacar trazendo a autenticidade dele, ele deslancha, é impressionante. A gente gosta do diferente, a gente gosta do espontâneo. As pessoas, elas buscam e seguem por pessoas, não por modelos, em tese. É claro que assim, é muito mais fácil você gerar engajamento quando você se comunica parecido com aquela pessoa que tem lá 15, 20, 30 mil seguidores. Mas se você suprimir a sua autenticidade, você não vai conseguir chegar tão longe quanto essa pessoa, porque ela tem 30, 40 mil seguidores, porque aquele é o jeito dela. Então, padrão de discurso, te respondendo, é algo que a gente consegue mudar. Eu trabalho com uma vertente que considera 4, essencialmente. Existe a comunicação passiva, a comunicação agressiva, existe uma comunicação de comportamento misto, que é a comunicação passiva-agressiva, e existe uma comunicação assertiva, que é o que, em tese, a gente costuma buscar dentro do direito. Qual seria a diferença, em linhas bem gerais? O comunicador passivo, ele é ansioso para evitar o conflito, para evitar o exercício da oratória. Então, ele tem uma corporalidade bastante suprimida, bastante repreendida. Geralmente, quem tem um discurso passivo é uma pessoa mais tímida ou mais introspectiva. Qual é a diferença? O introspectivo
executivo, ele não necessariamente é tímido, mas ele conscientemente prefere se reservar e ficar um pouquinho mais na dele. Então, são pessoas que têm dificuldade de impor as opiniões, são pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, essa é uma oratória normalmente com pouca altivez, com pouca energia, são pessoas que falam muito baixo e muito rápido. É o contrário de quem tem uma comunicação agressiva. E aí, nesse caso, a coisa é bastante diferente, porque a pessoa, ela tá ansiosa pelo conflito, por colocar acima da opinião dos outros a opinião que ela tem. São pessoas mais expansivas, que trabalham com gestualidades mais intensas, invadem o espaço cênico, às vezes, das outras pessoas, trabalham bastante com essa ideia de convicção, de colocação. E veja, aqui a gente não tá vilanizando o sujeito que tem uma oratória agressiva, porque num júri existem pontos de agressividade que precisam ser associados à assertividade. Da mesma forma como existem pontos lá da passividade que precisam ser associados também para a sua oratória. Então, até, desculpa interromper, claro. Você foi falando, me veio na hora a situação do tribunal do júri, né? Exato, exatamente. Essa aplicação. Exatamente. E aí, quando você junta o melhor dos dois mundos, você costuma desenvolver uma oratória assertiva. A assertividade, ela está exatamente nisso, em acertar o que é que de melhor dos dois você consegue trazer para sua comunicação. Então, existe a imposição educada, o tom diplomático que deriva lá da oratória agressiva, que é um discurso de autoridade, mas numa discussão democrática, em que se respeita ao espaço de fala do outro. Mas existe a escuta ativa, existe o contato visual, mas sem acidez. Existe uma oratória com intenção, mas ela não é uma oratória ácida, metálica. Então você teria uma oratória assertiva. Quando você, no entanto, mistura o pior dos dois mundos, você costuma ter uma oratória mais voltada para o espectro passivo-agressivo. Então é uma oratória bastante desequilibrada, você não entende exatamente se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está brava, se ela não está. São pessoas que oscilam muito, assim, a amplitude da modulação de voz de um orador passivo-agressivo é muito grande. E isso pode incomodar um pouco a plateia. A gente acaba tirando a atenção da mensagem e jogando para essa diferença de performance dentro do mesmo momento. Então, quando você consegue diagnosticar em mentoria qual é esse seu padrão de discurso, o passo é, então, entender o que é que você precisa fazer para conseguir ter domínio suficiente para daí sim se movimentar nesse espectro todo, sair da passividade e agressividade e talvez para assertividade, tocar na agressividade quando necessário, tocar na passividade quando necessário. Isso vai exigir treinamento, por óbvio, mas é possível. É perfeitamente possível conquistar isso. Nas minhas mentorias, eu trabalho com encontros quinzenais. São 6 encontros, mais um encontro de alinhamento. Só que diferente dos outros trabalhos que a gente vê por aí, o aluno não fica restrito a me encontrar e a falar comigo só em mentoria. Entre um encontro e outro, eu vou acompanhar esse aluno, esse mentorando. Então ele vai ter atividades diárias ou atividades a cada 2 dias para me trazer em formato de vídeo, em formato de áudio. Existem outros encaminhamentos que eu dou também para que lá na segunda mentoria ele chegue já mais transformado do que como ele saiu da primeira. Não, realmente o processo de mentoria não acontece. Então é possível, mas isso exige treinamento, comprometimento. É relativamente rápido, então em questão ali de talvez 3 meses, a pessoa já consegue ter uma transformação prática ali da forma que ela se comunica. Com certeza. Em 3 meses é um tempo legal para a pessoa pelo menos dominar, entender quais são os instrumentos mínimos que ela precisa ter para dominar esse exercício cênico. Porque, veja, eu não gosto dessa ideia de que há, essencialmente, 180 técnicas de oratória e um modelo padrão que, em tese, é validado. Veja, é comportamento. Se a gente assume que a oratória é uma habilidade comportamental, por que então eu vou atrás de um curso que tem habilidades técnicas? Vai passar técnica. Não, oratória anti-técnica é experimentação. Uma pessoa que estuda técnica de oratória, ela vai ficar perdida na hora de falar. Se ela não experimentar, se ela não buscar interiorizar essa técnica na oratória dela, ela vai morrer na praia. Não adianta você aprender lá no seu curso que você agora é adulto e que você precisa enfrentar os seus medos. Na hora que você chegar para falar, isso não vai te servir de nada. O que é a oratória? A oratória ela não é 180 técnicas. Ela é formada por 4 coisas, essencialmente. A oratória é sobre pertencimento, a oratória é sobre intencionalidade, a oratória é sobre autenticidade e ela é sobre versatilidade. Se você entende essas 4 coisas e pratica essas 4 coisas, você inconscientemente vai
fazer o uso de técnicas que você às vezes nem conhece, nem sabe que são técnicas. Então, querer estar ali de verdade naquele exercício, isso é pertencimento. Intencionar conforme a ideia que você pretende despertar na cabeça do teu orador, isso seria intencionalidade. E a autenticidade, a versatilidade, a gente conversou já até. Você respeitar suas características enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas entender que é interessante modulá-las até certo limite, sem artificializar a sua comunicação, para você atingir propósitos que estão mais distantes daquele teu padrão de discurso. Oratório é essencialmente isso. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!